O racismo, quem diria, ainda é um fenômeno presente na maioria dos países neste terceiro milênio. Apesar dos esforços das Nações Unidas, das campanhas, ação afirmativa e dos estudos acadêmicos, ainda é bastante comum a ideia de que existem raças e de que umas são superiores a outras. Na linguística, já há algum tempo, surgiu um campo de pesquisa voltado para uma manifestação específica de racismo, aquele que aparece na fala das pessoas, nas representações da mídia e nas ideias que circulam por aí. O professor holandês Teun van Dijk é um desses pesquisadores. Aposentado da Universidade de Amsterdã já há alguns anos, é professor visitante da Universidade Pompeu Fabra em Barcelona, na Espanha, de onde dirige o periódico científico Discurso e Sociedade, que publica trabalhos em espanhol e português, entre outras línguas. Ele veio ao Brasil para participar do terceiro seminário Práticas Socioculturais e Discurso, promovido pelo Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade da Universidade de Brasília. É com ele que nós conversamos agora. Olá, Theo, seja bem-vindo aos estudos da TV Senado. Olá, André. Para a gente começar, você é um professor natural da Holanda, que não tem esse passado escravista dos países do continente americano. Como é que começou a se interessar pela questão do racismo? Para mim foi a primeira vez depois de uma visita no México, em 80, quando estava observando que a pobreza no México não só era uma questão de classe, mas também uma questão de etnia, de raça. Então, para mim, na linguística e na análise de discurso nessa época, quase não havia estudos de racismo. Então, para mim, para completar meus estudos na análise de discurso e a psicologia do discurso, faltava uma dimensão muito importante. E essa dimensão importante foi a dimensão social. Então, para poder estudar essa noção social do discurso, eu queria saber muito mais sobre como o racismo na sociedade se reproduz através do discurso. E isso foi nos anos 80 e depois também, muitos anos depois, vários países da América Latina e também na Europa. Quando se pensa em racismo, se pensa em discriminação, negação de acesso, ações violentas, ações físicas violentas. O que é o racismo discursivo? Bom, a ideia precisamente é que muitas pessoas acham que racismo é só uma coisa violenta, mas o racismo moderno de hoje em dia é mais um discurso mais indireto, um racismo cultural, um racismo nos discursos das pessoas. Então, não é sempre um discurso muito explícito. Então, a maneira que as pessoas estão reproduzindo racismo é, sobretudo, também através das ideologias. E as pessoas aprendem a ideologia precisamente através do discurso. Então, racismo é um sistema de dominação. Isso é muito importante. Tem duas dimensões fundamentais. Uma dimensão é discriminação cotidiana e, por outro lado, ideologias, atitudes, preconceitos. São duas dimensões do racismo. E precisamente as atitudes e ideologias se produzem e se reproduzem através do discurso. Por isso, também, discurso por um lado, é uma forma de discriminação, é uma atividade, uma prática social discriminatória, e, por outro lado, é a base da formação e reprodução das atitudes, preconceitos e ideologias racistas. Agora, veja, se fala muito também no racismo simbólico, né, que o discurso faria parte. Como é que uma alimenta a outra, né? Uma manifestação de racismo simbólica alimenta a violência física, né? Claro, porque uma vez que as pessoas se sentem legitimadas de discriminar outras pessoas, não em cada situação, mas tem situações, tem contextos em que esse tipo de violência é como legitimado, como, por exemplo, na antiga Iugoslávia. Então, quando alguns grupos ou políticos legitimam esse tipo de violência, como foi o caso na história do racismo, claro, com
com também pessoas que vêm da África, como escravos, etc. Então, depois também em outros países, quando tem uma legitimação das pessoas que têm o poder, alguns grupos violentos se sentem legitimados para cometer atos de violência contra pessoas, minorias, indígenas, pessoas afro-brasileiros ou afro-europeus, afro-norte-americanos. Muito bem. Depois eu queria falar dos seus livros, comentar alguns deles, mas tem um em especial que é Dominação Étnica e Racismo Discursivo na Espanha e América Latina, e também Racismo e Discurso na América Latina. Você vê distinções entre os países aqui na América Latina, a forma como o racismo discursivo é praticado e a reação da sociedade? Tá, claro. Então, o racismo sempre depende do contexto social, contexto nacional, e as formas de racismo também dependem dos grupos dominados. Então, por exemplo, o racismo contra indígenas no México é outra coisa que, por exemplo, o racismo aqui no Brasil contra afro-brasileiros. Também pela história é diferente, também as formas são mais ou menos explícitas, também depende da forma da resistência. Por exemplo, aqui no país, desde os anos 70, tem cada vez mais resistência contra o racismo contra afro-brasileiros. Então, depende de muitas formas de resistência e de contexto social. Então, os discursos em alguns países podem ser também mais explícitos. Por exemplo, Guatemala contra indígenas tem um grupo de pessoas brancas de descendência europeia que expressam seu racismo de uma maneira muito mais explícita que agora, em 2012, aqui no Brasil, seria possível. Sobretudo depois da lei dos anos 80 aqui, o racismo, claro, também é um crime inafiançável. Você está vindo aqui ao Brasil já há algum tempo e, dessa vez, passando por várias universidades. Queria que falasse um pouco sobre essa experiência. Então, outra vez, depois de muitas visitas anteriores no Brasil, desde os anos 90 já, agora vou visitar para várias palestras sobre os últimos temas de minha pesquisa, por exemplo, sobre contexto e sobre discurso e conhecimento. Estou visitando a USP, Unicamp, Brasília, Recife, as 3 universidades do Rio de Janeiro e também Florianópolis e Porto Alegre. Então, em geral, são pessoas, colegas meus e minhas, trabalhando na área do discurso, e então é excelente de retomar contato com eles depois de muitos anos e também continuar, talvez no futuro, cada vez mais cooperação com eles aqui no Brasil mesmo, sobretudo quando me aposento lá em Barcelona, cada vez mais espero poder voltar aqui no Brasil. Então, você estudou não só a questão do racismo e de minorias, mas também a imprensa, né? Uhum. Eu queria que você fizesse essa relação, né, entre imprensa e racismo. Bom, então, meus primeiros estudos sobre a imprensa, nos anos 80 já, eram sobre as estruturas das notícias. Porque nessa época quase não havia estudos sobre as estruturas das notícias. Então a gente estava estudando literatura e outras coisas mais, mas o texto mais cotidiano do mundo, que é a notícia do jornal, da televisão, nessa época a gente ainda não sabia. Então, como analista de discurso, queria saber as estruturas fundamentais das notícias. Isso foi já nos anos 80. E depois, em paralelo com meus estudos sobre racismo, claro, eu queria também saber o papel da imprensa, precisamente, na reprodução do racismo em vários países. E é um campo não só de manifestação do racismo, como também de resistência, de avanço da luta antirracista, né? Claro, mas isso, infelizmente, é um movimento que não tem maioria. Então, a maioria dos países, também no meu país, Holanda, na Espanha e outros países, o movimento antirracista não é muito forte, não.
Então, eles têm menos acesso aos meios de comunicação que, por exemplo, as pessoas, os grupos e instituições que são mais discriminatórias. Bem, eu queria falar alguns dos seus livros e saber se estão disponíveis aí, se continuam atuais, né? A Ciência do Texto, A Notícia como Discurso, Racismo e Discurso das Elites, Imprensa, Racismo e Poder, Ideologia, Discurso e Poder e aqueles que eu já citei, né? Racismo e Discurso na América Latina e Dominação Étnica. Que balanço se faz desses livros e do seu trabalho mais recente? Bom, então, estou trabalhando em geral dentro de uma área que se chama análise crítica do discurso, tá? Ou análise do discurso crítica aqui em Brasil. Então, para mim é muito importante que nossa área de análise do discurso não está fora da sociedade. Então, é muito importante compreender os movimentos e as estruturas e processos fundamentais da sociedade. E análise crítica do discurso, especificamente, tem interesse em poder e abuso de poder e formas de dominação. Então, eu quero compreender, através de todos esses estudos, muitos livros agora, depois de mais de 30, 40 anos, esses processos da reprodução do poder, abuso de poder, dominação na sociedade, precisamente através de estruturas diferentes do discurso. Isso é, para mim, não só racismo, mas também, precisamente, noções fundamentais como ideologia. Porque tem ideologias racistas, mas também ideologias sexistas ou ideologias classistas. Então, essa noção de ideologia é fundamental também dentro desses estudos e também agora, nos últimos anos, também nós como contexto, porque precisamente o discurso não está isolado na sociedade, mas tem relações fundamentais com vários tipos de contextos sociais. Eu tenho uma nova teoria a explicar essa relação entre discurso e contexto. E agora, acabo de terminar um livro novo que se chama Discurso e Sociedade, não, Discurso e Conhecimento em inglês, em que eu quero também analisar fundamentalmente o papel do discurso na formação do conhecimento na sociedade. E isso é muito importante e tem muitos livros sobre discurso e muitos sobre conhecimento, mas ainda não tem nenhum livro sobre discurso e conhecimento. Muito bem. E fica pronto quando? Bom, agora a primeira versão em inglês, isso tem que revisar depois, então talvez traduzir em português não será publicado dentro de vários anos, não. Certo. E a sua vinda aqui à UNB, né? Como é que é o foco da sua palestra? Então, aqui vou, em princípio, falar precisamente sobre essas últimas etapas de minha pesquisa, sobre contexto, sobre conhecimento, coisas que já tenho um livro sobre discurso e contexto aqui no Brasil, mas sobre discurso e conhecimento muito pouco. Então, isso é um dos temas que também gostaria de comentar aqui em Brasília. Como é que você está vendo esse momento e isso tem aumentado a pressão contra os estrangeiros, o racismo contra as minorias ali? Sim, quase sempre, se tem uma crise social, as pessoas menos fortes na sociedade têm que sofrer. Então, isso já era assim na Alemanha dos anos 30 com os judeus. Aqui também, na Europa, também, vários países da Europa, Hungria, também Holanda, Dinamarca, etc., etc. Em Espanha, um pouco menos, mas também na França, a maioria dos países da Europa onde tem crise social, crise econômica, crise financeira, também o racismo e os movimentos da extrema-direita estão crescendo cada dia mais. Então, cada dia mais o racismo é uma coisa quase normal. Então, cada vez mais marginalização dos imigrantes, mais pressão sobre imigrantes, que eles estão ocupando os postos que precisamente os europeus poderiam ocupar, etc., etc. Então, e não só com grupos pequenos da extrema-direita, o grande problema, pelo menos para mim, é que também os partidos importantes,
os partidos principais, eles também participam desse tipo de produção e de reprodução dos preconceitos e do racismo na sociedade. E a resistência tem crescido? Em princípio, como por exemplo na história dos Estados Unidos também, em princípio, onde tem mais racismo, normalmente também mais antirracismo. Mas como já falei antes, o antirracismo quase não tem uma expressão pública. Então, claro, talvez na internet, mas, por exemplo, nos jornais principais dos países, o movimento antirracismo não tem muita voz. Então, é muito importante, precisamente, de ter mais acesso não só à internet, mas também à televisão e aos jornais, que esses movimentos antirracistas, que neste momento têm muito pouco força e muito pouca voz no discurso público. Há um entendimento comum de algumas pessoas de que o fato dos Estados Unidos terem um presidente negro, e agora reeleito, e a África do Sul ter superado o regime do apartheid há mais de 20 anos, são fatos que acabariam com o racismo. E, pelo que a gente lê dos seus livros, é uma coisa muito mais complexa, né? Claro. Então, o fato de ter um presidente negro, claro, não elimina o racismo cotidiano no país. Da mesma maneira que ter uma presidente mulher não elimina o sexismo na sociedade. Claro que não. E isso pode ser também um símbolo muito importante. E claro que também é uma manifestação de um cambio na sociedade. E não estou dizendo que o racismo de agora é o mesmo racismo de faz 100 anos e 50 anos. Então, as coisas, a posição das minorias e a situação das mulheres estão caminhando muito, mas o fato que uma presidenta ou um presidente negro tem agora um poder, isso não muda muito o poder do grupo inteiro. Então, que ainda tem muito mais acesso aos empregos, muito mais acesso aos postos mais importantes do país, muito mais acesso a Wall Street e muito mais acesso ao discurso público. Para encerrar, você se considera otimista diante do que vê na própria academia, essas mudanças que tem havido na sociedade, em vários países? Você se considera otimista em relação ao avanço da luta contra o racismo? Não muito, porque sabemos que com o avanço, primeiro, por exemplo, na Europa, e agora todo mundo nota que com a crise econômica, outra vez, os partidos que antes não eram muito racismo, pelo menos não muito explicitamente racistas, agora aparentemente, nunca tem uma garantia que a história só vá avançando. Então, acho que eu, em princípio, sou uma pessoa normalmente muito optimista. Estou trabalhando porque se fosse completamente negativista, pessimista, claro, não poderia fazer esse tipo de trabalho. Então, a ideia sempre é que, analisando criticamente, tem um sentido de mudar a sociedade, mas é um processo muito, muito lento e um processo que vai, às vezes, também com movimentos atrás. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Cidadania e eu queria que você deixasse para aqueles que estão nos assistindo como eles fazem para ter contato com o seu trabalho, com a sua obra, ou mandar uma mensagem para você. Então, as pessoas podem procurar minha página de internet, que é muito fácil, é discursos, plural, discursos.org. www.discursos.org. Está também meu e-mail e também muitas publicações, livros e artigos que as pessoas podem baixar da internet. Ok, muito obrigado, então. Obrigado. Dúvidas, comentários ou sugestões pode entrar em contato conosco pelo telefone 0800 61 2211. A ligação é gratuita de todo o país. Ou, se preferir, acesse agora a nossa página na internet www.senado.leg.br/TV e reveja este e outros programas produzidos pela TV Senado. Nós conversamos aqui com o professor Teun van Dijk, da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, que está em visita ao Brasil.
A você que nos acompanha, nosso muito obrigado e até a próxima.